Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pichero da Silveira, este é o canal Resenha Forense, mantendo aqui a nossa playlist de bioética, né? Um estudo tomista, aristotélico e bioético. A gente hoje vai começar a resenha deste livro, que na verdade são 2 volumes, entra na categoria dos grandes tijolos, né? Como eu tenho falado aqui, é do Henri Dominique Gardet, Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino. Então tem 2 volumes. O volume 1 trata de uma introdução. Depois ele fala de lógica e cosmologia. E o volume 2 trata de psicologia e metafísica, né? Provavelmente ali ele mostra como Tomás de Aquino abraçou a obra de Ânima e também metafísica do Aristóteles. Aqui é uma parte um pouco mais introdutória. Um colega processualista havia dito que este livro aqui do Gardei é muito didático, então uma excelente síntese, não só de Tomás de Aquino, mas também de escolástica. E ele tem razão. Lendo a obra, eu tenho visto que isto se confirma na prática. O livro é muito didático, muito bem escrito, fácil de ler, gostoso de ler, e você entende escolástica, é, que é uma maravilha. Antes de prosseguirmos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude o Resenha Forense no Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo. Com apenas R$ 2 por mês, você mantém vivo esse projeto. Então vamos lá, Henrique Dominique Gardei, Iniciação à Filosofia de São Tomás de Aquino. E eu vou dividir por capítulos, tá? Como eu tenho feito sempre. Então, o primeiro capítulo aqui, Introdução Histórica e Literária. E diz o nosso autor: não se alcançará uma compreensão adequada de fato do pensamento de São Tomás, a não ser que se levem em conta as condições concretas de sua formação e da maneira pela qual ela foi expressa. Aí ele abre um tópico, então, é quase uma biografia, mas não só uma biografia da vida em si de São Tomás, mas também do contexto escolástico e histórico em que ele vivia, né? Como é, as obras de Aristóteles começaram a entrar na Europa com traduções latinas, como que isso começou a chegar do mundo árabe e judeu também, é bastante interessante. A gente vai perceber isso no decorrer da resenha de hoje. Aí ele abre aqui o primeiro ponto, né? O problema intelectual da cristandade no tempo de São Tomás. Aí ele vai mostrar essa passagem, digamos assim, de um platonismo agostiniano para um aristotelismo, por assim dizer, de Santo Tomás. Cristandade e cultura antiga, diz o nosso autor. Até os tempos modernos, o pensamento do Ocidente encontrou-se condicionado por um acontecimento maior, o encontro da mensagem evangélica ou da sabedoria cristã com a cultura da antiguidade. Não é? Será necessário esperar o fim da Renascença para que os espíritos se vejam dominados por outras preocupações. No primeiro instante, o que impacta é a oposição entre a sabedoria evangélica e a sabedoria pagã, de um lado a fé e de outro a razão natural. Contudo, ao olhar isso mais de perto, não se demora muito a perceber que há também pontos de contato entre as duas sabedorias. E Tomás de Aquino tem um papel muito importante aqui, né, no sentido de equilibrar, por assim dizer, a razão humana com a fé. Não é? A gente percebe isso na Suma Teológica. Há até quem diga jocosamente, né, Tomás de Aquino colocou o batino sobre Aristóteles. Né? Essa é a ideia. Se era previsível uma luta entre os dois grandes fatores culturais, luta que efetivamente ocorreu, as tentativas de composição ou de assimilação recíproca tampouco poderiam deixar de ser produzidas. A história dessas tentativas é a história do pensamento cristão durante uma quinzena de séculos. Uma observação, eu estou lendo aqui fragmentos, tá? Pequenos trechos, e aí eu monto um novo texto. É claro que há mais informações aqui, mas se eu ler o livro inteiro não vai ter graça, tá? Então é um bate-papo rápido. Sobre o que eu falei dessa passagem da obra aristotélica em Santo Tomás, há uma passagem de Chesterton que eu acho bastante interessante. Ele fala mais ou menos assim, até a frase do meu Instagram pessoal, né? Ele diz assim, foi a frase que me fez entender tudo isso. Né? Eu gostei muito dessa frase e que resume muito do que eu venho pensando. Santo Tomás não reconciliou Cristo com Aristóteles, reconciliou Aristóteles com Cristo. Essa é a ideia da sua produção intelectual. E aí vem o nosso autor com 1.2 intitulado A Obra Realizada até o século XIII. O problema é colocado, diz Gardei, desde as primeiras gerações cristãs. Em Santo Agostinho encontramos o primeiro grande sistema de filosofia cristã. A obra original de Santo Agostinho é sobretudo representada pela assimilação do neoplatonismo, a mais viva filosofia de então, e cuja peça mestra era a teoria das ideias. Seria, por assim dizer, a grande patrística, não é? Aristóteles, por sua vez, será sobretudo introduzido por Boécio, um autor importantíssimo. Boécio é muito importante no estudo, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, porque há um vocábulo
um designativo de pessoa que mais tarde foi talhado por Santo Tomás com base em Boécio, na Suma Teológica. Eu falo disso no nosso curso exclusivo, pago, né, de Direito Civil, que eu estou passando para uma outra plataforma agora. Mas enfim, Aristóteles, por sua vez, será sobretudo introduzido por Boécio, figura, repito, importante. Eu recomendo quem se interessar no estudo da dignidade humana na escolástica, dê uma olhada em Boécio, tá? Muito importante entender a vida e a obra dele. Graças a quem a sua obra chegou às escolas do Ocidente. Mas aqui é capital observar que o Aristóteles dos escritos de Boécio é quase exclusivamente o do Organon. Eu não sei nem como pronuncia direito, eu já vi de dois jeitos. Mas eu vou optar aqui por essa acentuação aqui na letra O, né? Deixar a sílaba tônica no O. Organon. Virando a página, então se buscarmos estabelecer o balanço do que o Oriente possui na sequência da queda de Roma e da submersão de sua cultura pelos bárbaros, convém enumerar, em primeira instância, as artes liberais. Aqui ele está falando do trivium e do quadrivium. E a lógica de Aristóteles, conservada por Boécio. Todo o restante, ou quase a filosofia antiga, irá se perder. A era patrística se completa, portanto, antes de que a obra de confrontação das duas sabedorias pudesse ter sido levada a termo. A tarefa mais árdua, que seria a assimilação do sistema de Aristóteles, mal começou. Aqui não se pode evocar as grandes etapas percorridas pelo pensamento cristão antes da crise maior do século XIII, crise para a qual São Tomás será justamente chamado a dar uma solução. O reerguimento da cultura ocidental será datado da Renascença carolíngia, mas será preciso esperar o século XII para que a vida intelectual adquira uma verdadeira grandeza. A filosofia de Aristóteles está a ponto de ser traduzida e mesclada aos comentários dos árabes e dos judeus. Ela começa a penetrar as escolas do Ocidente. É com essa nova introdução na cristandade que começa a história do pensamento de São Tomás. Então aqui, isso mostra o contexto no qual está inserido Santo Tomás de Aquino, né? Por isso que é tão importante. Imerso nessa renascença, nesse conhecimento de um novo, por assim dizer, Aristóteles. Né? Um Aristóteles ainda desconhecido da língua latina, que começa a ser traduzido no mundo árabe e judeu. Só para constar, já havia uma metafísica, por exemplo, no mundo árabe, citada por Santo Tomás naquele livrinho entre aspas, né? Eu não sei se doente da essência, uma coisa assim. Mas ali ele cita um pensador árabe que comentou a metafísica de Aristóteles. Eu estou tentando achar aqui o livro. Eu não estou encontrando. Enfim, é um livrinho bem pequeno e bem difícil de ler. Que seria a Avicena, né? Então vamos lá. A introdução da filosofia de Aristóteles no Ocidente. Aqui ele vai citar um autor chamado Van Steenbergen. As primeiras traduções latinas foram elaboradas na segunda metade do século XII. Foram feitas a partir do árabe, e com os escritos de Aristóteles foram traduzidos alguns dos seus comentadores antigos e árabes judeus. A leitura desses tratados, que abriram um mundo novo aos escolásticos cristãos, provocou um verdadeiro entusiasmo. O platonismo se apresentava provido de seu reconhecimento de um mundo superior, o das ideias, e de uma intuição direta desse mundo. No homem, via-se particularmente acentuado o desengajamento da alma em relação ao corpo. Frente a esse idealismo espiritualista, o aristotelismo fazia a figura do empirismo científico. Sua doutrina do conhecimento, sua antropologia, sua física ganharam pela nitidez e objetividade. Mas, e aí vem o problema, né? Para um cristão, além de algumas incertezas, essa metafísica oferecia não poucas dificuldades consideráveis. Essa atitude de reserva, mais ou menos hostil com relação à obra reconquistada de Aristóteles, será a mais comum no início do século XIII. O começo está chegando, é novo, espanta. Na outra extremidade, ou seja, no último terço ali do século, um grupo de mestres das artes da Universidade de Paris se inclinarão com Siger de Brabant, acho que é assim que pronuncia, ou Siger de Brabant, a assinar um aristotelismo, ou melhor, a aceitar um aristotelismo de estrita obediência àquele que propunha o grande comentador árabe Averroes, ou Averroá, não sei como é que pronuncia também. Com eles, as teses essenciais do pensamento cristão,
providência e imortalidade pessoal da alma se encontrarão seriamente comprometidas, mediante censuras rigorosas impostas em 1270 e em 1277, o bispo de Paris, Etienne Tempier, freará as investidas desse aristotelismo muito ortodoxo, por assim dizer. Antes desses últimos acontecimentos, uma posição intermediária teria sido adotada pelos dois grandes mestres dominicanos, Alberto Magno, importante na vida de Tomás, e o próprio Tomás de Aquino. Tal é, em resumo, o significado histórico e o lugar do pensamento de São Tomás de Aquino. Daí ele abre um tópico aqui intitulado Vida e Obra de São Tomás de Aquino. E ele traz um tópico relativamente grande, intitulado As Grandes Etapas da Vida de Santo Tomás, e ele faz uma cronologia. Como eu já comentei aqui a vida e a obra do Santo Tomás em outros vídeos, e como eu pretendo também resenhar Chesterton, que tem uma biografia autônoma de Santo Tomás, eu vou ser o mais breve possível aqui, só para citar trechos rápidos, tá? Tem mais detalhes aqui, eu só vou citar as datas, tá? Ele fala assim: todos os fatos da vida de São Tomás estão longe de ser conhecidos com precisão. São Tomás nasceu provavelmente em 1225, isso é quase que um consenso, no castelo de Roccaseca, na vila de Aquino, no reino de Nápoles. Ele era napolitano, não é? Aos 5 anos, Tomás é confiado por seus pais para a sua primeira educação à abadia vizinha em Monte Cassino. Completa sua formação literária e começa sua filosofia em Nápoles, onde tem particularmente como mestres Martinho de Dacia para a lógica e Pedro de Irlanda para a física. E aí, os tópicos que eu falei, ó: ingresso na Ordem dos Pregadores, 1244 ou 1245, estudos na Ordem de São Domingos, 1245 até 1252, se torna bacharel em Paris, 1252 a 1256, se torna mestre em Paris, 1256 a 1259, tem uma estada na Itália, a pedido do Papa, 1259 a 1268, tem um segundo ensino em Paris, em 1269 até 1272, volta a estudar, ou melhor, torna a Nápoles, onde estuda mais uma vez, né, ensino em Nápoles, 1271 a 1273, e ele é convocado a um concílio de Lyon, sobrevindo uma doença, e a sua morte em 1274. Morreu relativamente jovem, com 59 anos mais ou menos. Problemas relativos às obras de São Tomás. E aí diz o autor agora resenhado. Deixa eu só ver se eu não pulei algum detalhe. É isso aí. Eu falei que ele morreu com 59? Não, 49. Problemas relativos às obras de Tomás. Das numerosas obras que deixou desculpe, tem uma vírgula aqui, olha só. Das numerosas obras que deixou, umas, lições, questões disputadas, representam fruto direto de sua divindade de ensino. Outras, sumas, opúsculos diversos, são composições livres. Algumas dessas obras foram escritas por suas mãos, outras somente ditadas. E aí vem uma parte muito interessante que a gente começa a entender qual que era o perfil acadêmico, digamos assim, daqueles tempos. Né? Como a escolástica produzia filosofia, como ela produzia na academia. E ele abre uma letra A, autenticidade. Pode-se dizer que estamos universalmente de acordo quanto à autenticidade ou quanto à rejeição de aproximadamente todas as obras em questão, né? Todas as obras de Tomás. Na prática, poderemos nos reportar ao quadro preparado pelo padre Mandonnet nos escritos autênticos. Esse quadro agrupa 140 escritos, 75 anotados como autênticos e 65 apócrifos. Aí vem uma cronologia. O estabelecimento da cronologia das obras de São Tomás coloca problemas ainda mais árduos. Algumas distinções sumárias. Aqui eu estou sendo bem sucinto, tá? Tem muito detalhe aqui no livro. Primeiro período da juventude, de 1252 a 1256, ele escreveu os comentários sobre as sentenças, assim como os opúsculos De Ente et Essentia, o ente é a essência, não é? Que era o livro que eu mencionei, aquele livrinho pequeno, mas difícil de doer. E ali ele cita os comentários árabes à metafísica do Avicena, por exemplo. De Principiis Naturae, sobre os princípios da natureza, e De Trinitate, sobre a trindade. Aí, num segundo momento, né, o primeiro ensino magistral em Paris, início da estada italiana, de 1256 até 1264. Ele escreveu as questões disputadas De Veritate, sobre a verdade,
e contra gentiles, contra os gentios, gentiles. Depois um período de maturidade plena, de 1264 a 1274, né, uma década de produção. Outras questões disputadas, os comentários a Aristóteles, a grande Suma Teológica, a Catedral do Akinati, não é? E ele avisa aqui o Gardei o seguinte: o Compendium Theologiae, né, o compêndio de teologia, não é, como se acreditou por um bom tempo, a última obra de São Tomás. Interessante, eu sempre achei que fosse, até por talvez conviver com uma literatura mais antiga. E aí diz Gardei, né, as obras de São Tomás sob o aspecto do seu gênero literário. Aqui é interessante entender, porque assim, entendendo o gênero literário de Santo Tomás, a gente entende como a escolástica produzia textos. Né? Vocês vão entender por que se fala questão, né? Questão disputada. Por que há isso na literatura medieval? E aí o autor vai explicar de um jeito muito didático aqui. Procedimentos medievais de ensino, né? Já está mais abrangente que o próprio Tomás. Leitura de textos, lexio. Toda a pedagogia medieval tem por base a leitura de textos. Essa prática generalizada da leitura se deve ao grande respeito que então se tem pelos textos escritos. Os livros são raros. São como tesouros a serem explorados com maior cuidado. Então havia muito conhecimento e pouca informação. Hoje temos muita informação e pouco conhecimento. Deu para pegar, né? A prática da leitura, entre aspas, trazia consigo o respeito aos autores lidos. Né? Então havia uma deferência com a obra. Você não saía criticando. Você primeiro tinha que ler muito, para depois, quem sabe, formular uma questão. Não é? Olha só. Ao lado das autoridades propriamente sagradas, haverá autoridades no domínio profano, cujos textos também eram lidos com grandíssimo respeito. Aristóteles em filosofia, Pritiano e Donato em gramática, Cicero, né? Alguns falam Cícero, mas seria Cicero, se a gente pegar o latim mesmo, e Quintiliano em retórica, alguns falam Quintiliano, Galeno em medicina, o Corpus Juris, que eu já citei aqui no canal várias e várias vezes, em direito. Isso gera todo um escalonamento de autoridades mais ou menos importantes. E por que o Corpus Juris é tão importante? Confira a playlist aqui no canal de são vários vídeos que eu elaborei com a ajuda do aluno Daniel. Na verdade, ele fez toda a edição, eu só gravei os áudios de um texto que eu escrevi dialogando com um livro de um processualista chamado Vídio Araújo Baptista da Silva. Procurem aí no canal, tem uma playlist aqui, eu não me lembro agora qual que é o título dela. Eu vou colocar o link aqui embaixo depois. Então, aí vocês vão entender por que o Corpus Juris era tão importante. Nascimento da questão. É a letra B aqui. Agora vocês vão entender por que há questões na Suma Teológica, por exemplo. E nos textos escolásticos em geral. Olha só. Um texto necessariamente apresenta dificuldades ou coloca questões. É assim que o leitor será naturalmente conduzido da lexio a questio. Questio, né? Eu não sei se esse T aqui vira um Czinho, né, no latim, questio. E que, na ordem literária, os comentários se sobrecarregarão de questões. A questão tornou-se um simples procedimento de exposição, cuja autonomia se afirma cada vez mais. Colocam-se problemas em questão. E aí tem a evolução da questão, né? A evolução da questão, a questão disputada. Por isso que Tomás tem um livro, Questões disputadas sobre a alma, um problema da alma, né? Da psique do agente. E diz o nosso autor, Gardei, a resolução de uma questão, sobretudo desde o sic et non, sim e não, de Abelardo, naturalmente colocava em jogo opiniões ou autoridades contrárias. A questão passava então de procedimento literário para o gênero dos escritos acadêmicos. Nasce a questão disputada. Literalmente, disputa de questões, né, antagônicas. Olha, a gente precisa chegar na verdade. Então a gente precisa colocar duas teses opostas em discussão, para a gente chegar numa verdade. No século XII, ou melhor, no século XIII, esse exercício ocupará lugar tão importante que cada mestre, além das lições e dos sermões que lhe eram designados, deverá obrigatoriamente ter disputas. Legere, disputare, predicare. Seria ler, disputar, pregar, segundo o tradutor. Aliás, deixa eu fazer uma justiça aqui. A tradução, peço perdão, devia ter falado antes. Vou voltar a falar nos próximos vídeos. Mas espera lá, deixa eu avisar aqui. A tradução... Quem que traduziu o livro do Gardei? Espera lá.
Eu vou achar. Ó, tradução. Cristiane Negreiros Abud Ayub, eu acho que é assim que fala, e também Carlos Eduardo de Oliveira. Então, tá dito aqui. Tradução por Cristiane Negreiros e também por Carlos Eduardo de Oliveira. Pelo amor de Deus, feita a justiça, a nota dos tradutores aqui também. Traduziram então legere, disputare, predicare, para ler, disputar e pregar. Tais são suas funções habituais. Aí vem uma disputa que é ainda mais importante, que é a disputa quad. Eu vou tentar pronunciar do latim, é quadlibetica. Isto é, sobre o que se quiser. Na verdade, tem um acento aqui, obviamente não é latim, né? Quadlibetica. Acho que ele está falando aqui com a nossa, com o nosso vernáculo, mas tem o latim, que seria qualibet. Mesmo assim, vamos ler. No seio desse gênero, né, a disputa quadlibética de exercícios escolares, desenvolve-se um tipo essencial de questão disputada, que é o qualibet. Quadlibet. Aqui está no latim mesmo. Assim denominado porque se poderia colocar qualquer questão ao mestre defensor. Nem todos se submetiam a essa prova, e as coleções quadlibéticas, aqui no português mesmo, são relativamente raras. Construção de um artigo. Também tem os artigos, né? Quem lê a suma sabe do que eu estou falando. Você tem as partes da suma, ó, que está aqui, prima pars, secunda e assim por diante. Aí você tem as questões e depois os artigos, né? Então, ó, construção de um artigo. Os esclarecimentos precedentes colocam-nos, enfim, em condição de apreender, a razão e de perceber o interesse dos artigos com os quais são construídas muitas obras medievais, e em particular a Suma Teológica de Santo Tomás aqui. O artigo é uma redução das grandes disputas descritas. Como elas, o artigo começa com uma questão, depois da qual se segue a discussão. Seria circa primum quaeritur, videtur quod. Então, o artigo começa com uma questão, circa primor quaeritur, depois da qual se segue a discussão, videtur quod. E, contrário, sed contra. E aí vem, enfim, a resposta aos argumentos contrários. Se a gente lê a soma, a gente sabe que é assim, né? O Santo Tomás não vai vomitando a versão que ele tem de uma disputa. Ele mostra o opositor, e às vezes até com uma clareza melhor do que do próprio opositor, para depois mostrar a posição dele. E aí ele faz a conclusão, né? Portanto, sobre a técnica um pouco pesada e uniforme dessas sumas medievais, não era qualquer um que se metia a escrever, né? Esconde-se uma vida intensa de discussões e investigações que expressam uma era em que a curiosidade e a agilidade intelectual foram notáveis. Por isso que a Suma Teológica é tão importante, né? Ela é um documento primário importantíssimo para entender o medievo naqueles tempos. Próximo ponto. Classificação das obras de São Tomás segundo o gênero literário. Aqui é importante também para a gente entender todo o arcabouço literário de Santo Tomás. Todos os gêneros literários definidos adiante se encontram na obra de São Tomás. Ele tem lições, ele tem sistema de questões, questões disputadas e quadlibet, né? Ele tem escritos sistemáticos independentes, obras mais livres, opúsculos, enfim, séries de sermões ou de colaciones. Os comentários sobre Aristóteles. Aqui é a parte filosófica mais pesada de Santo Tomás e a mais importante também, né? Esses comentários constituem a base de todo o estudo direto da filosofia de Santo Tomás, né? Então você tem que ler Aristóteles e depois ler Santo Tomás. Texto comentado. No século XIII, os textos de Aristóteles praticamente não eram acessíveis aos ocidentais, a não ser em traduções latinas. Método do comentário de São Tomás. No dizer de Ptolomeu de Luca, São Tomás utilizou um método novo em seus comentários, mais rigoroso do que aquele que estava correntemente em uso. Valor e alcance do comentário de São Tomás. Comentando Aristóteles, São Tomás quis penetrar, ao mesmo tempo, o pensamento autêntico do filósofo e descobrir, sob a sua direção, a verdade objetiva. Lista de comentários sobre Aristóteles. Será suficiente para nós fornecer uma lista deles, segundo a ordem clássica do corpus aristotélico. Aí tem uma lista aqui grande, ó, só para dar alguns exemplos. Ele comentou a física, ele comentou o livro sobre a alma, do Aristóteles, né, De Anima. Ele comentou o livro Metafísica, aliás, tem até dentro dessa playlist a nossa própria resenha, comentando os comentários na Metafísica do Aristóteles por Santo Tomás.
Ele comentou Ética Nicômaco, então uma visão importante sobre a justiça em Santo Tomás. Comentou o livro da Política e assim por diante. Comentário sobre as sentenças. Esse comentário deve seu interesse ao fato de representar o pensamento de juventude de São Tomás. Então talvez sejam comentários de um Tomás de Aquino um pouco menos maduro, por assim dizer. Embora, obviamente, ele já tivesse bagagem para tanto. Aí ele fala um pouquinho do ensinamento das sentenças, enfim, algumas coisas que não interessam aqui para a nossa resenha. Depois ele parte para as sumas. Aqui já fica mais interessante, né? As sumas. Letra A. A literatura sumista na Idade Média. São Tomás é célebre em toda a parte por sua Suma Teológica. Né? Em contraposição, sabe-se ao menos que essa obra pertence a um gênero literário muito difundido em seu tempo. Então, embora a Suma seja uma catedral, ela é catedral ao lado de tantas outras catedrais, não é? Por assim dizer. Glorier divide as sumas medievais em 3 grupos de diferentes intenções e estruturas: sumas compilações, sumas abreviadas e, enfim, sumas sistemáticas. E é justamente na suma sistemática que entra a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Suma contra os gentios. Essa é uma obra interessante, né? Ela não é dividida em questões e artigos, né? Foge um pouquinho da tipicidade escolástica, digamos assim, de escrever. Trata-se de uma obra apologética, e é de notar que os argumentos empregados não visam unicamente os muçulmanos. Gentios são também os hereges, judeus, pagãos ou, em poucas palavras, todos os outros heterodoxos. O contra gentiles, a suma contra gentios, é dividida pelo próprio São Tomás em 2 grandes conjuntos. O primeiro tem como objeto as verdades de fé acessíveis à razão, Deus, a processão das criaturas a processão das criaturas a partir de Deus, a ordenação das criaturas para Deus como para o fim delas, e o segundo, as verdades que ultrapassem a razão, ou seja, os mistérios da fé, como Santíssima Trindade, Encarnação, Bem-aventurança sobrenatural. É notável que, diferentemente, como eu falei, do que São Tomás fez nas sentenças, ou mesmo aqui na Suma Teológica, na Suma contra os Gentios, ele não utilizou o procedimento clássico da quaestio, né? Não há divisão em questões. É um texto corrido. Dividido em capítulos, porém, né? A Suma de Teologia. A Suma de Teologia, né, não é fruto de um ensino escolar. Ela representa, a Suma Teológica, muito mais uma iniciativa pessoal de Santo Tomás, tomada com a intenção de ajudar os estudantes iniciantes. Então era uma apostila da época. A cronologia da Suma é a seguinte. A primeira parte, que dataria da segunda metade da Estada Italiana, a partir de 1266. A segunda parte corresponderia sem dúvida ao segundo ensino em Paris, 1269 a 1272. E a terceira parte, enfim, teria sido iniciada em Nápoles, onde São Tomás a deixou inacabada ao fim de 1273. Dizem, Michel Velly diz que ele estava numa tarde de oração e ele teve uma visão e ele viu que a suma dele seria palha perto da magnitude da visão de fé dele. Há o suplemento, a partir da questão 70 da terceira parte, que na verdade é uma compilação de textos das sentenças, redigida por Reginaldo de Piperno, que era o secretário e confidente de Santo Tomás de Aquino. Lembrando que a segunda parte tem 2 partes, tá? Então, segunda parte, primeira parte, segunda parte, segunda parte. Outras obras de São Tomás. O estudo da filosofia de São Tomás supõe ainda o recurso constante a outras 2 séries de obras importantes. A primeira delas é constituída pelas questões disputadas, e a segunda série compreende todo um grupo de opúsculos. E por fim, acho que é o último grande ponto aqui deste primeiro capítulo, a escola tomista e a influência de São Tomás. Discípulos e adversários de São Tomás até o fim do século XIV. Ainda em vida, São Tomás já suscita simultaneamente discípulos ardorosos e adversários decididos. No entanto, a maioria dos seus irmãos de congregação, não tardou a declarar-se a favor de São Tomás e, a partir do final do século XIII, os capítulos gerais dominicanos tomaram oficialmente posição em seu favor. Durante esse tempo todo aí, São Tomás foi canonizado por João 23, o Papa. Desculpa, João 22. Quando eu falo durante esse tempo, durante um período posterior, mais precisamente em 18 de julho de 1323. E ele será declarado doutor da Igreja Universal por Pio V, né, em 21 de abril de 1557. Os grandes comentadores de São Tomás e as controvérsias teológicas dos séculos XVI e XVII. Após um período de menor fecundidade,
o movimento dos estudos escolásticos retoma um pouco, ou melhor, retoma um novo vigor no início do século XVI. Na literatura tomista, essa renovação traduziu-se sobretudo pela produção de toda uma série de comentários da Suma. Os mestres tomistas mais célebres dessa época são os seguintes. Primeiro, mestres dominicanos. Ele cita aqui Caetano, viveu entre os séculos XV e XVI, né? Ele morreu em 1534, nasceu em 1468. Caetano era Tomás de Ville, né, um cardeal, conhecido por seu comentário literal à Suma. Depois, Silvestre de Ferrara, Ferrara, 1476 a 1538, também esse mesmo período aí, conhecido pelo seu excelente comentário da Suma contra os gentios, né? Contra gentiles. Eu tenho até aqui, ó, uma versão muito bem traduzida, também na editora Eclésia. Impulsionado por Francisco de Vitória, desenvolve-se entre os pregadores de Salamanca um movimento de pensamento teológico tomista particularmente brilhante. O Francisco de Vitória também, século XV a XVI, séculos, né? 15 a 16, morreu em 1546, nasceu em 1480, e aqui surgem os mestres, né? Melchior Cano, Domingos Soto, Pedro de Soto, Bartolomeu de Medina, Domingos Banes, todos eles viveram mais ou menos ali entre os séculos 15 e 16, com poucas variações. Um lugar à parte deve ser atribuído aqui a João de São Tomás, esse um pouco mais veio um pouco depois, né, um pouco mais novo, ele nasceu em 1589, morreu em 1644, que além de cursos teológicos, apreciaram, cursos filosóficos. Em filosofia tomista, sempre será de grande proveito reportar-se a ele. Depois ele cita aqui os mestres ditos jesuítas. Tendo Santo Inácio prescrito aos seus filhos seguir o pensamento do doutor Angélico, não se tarda a ver nos jesuítas todo importante movimento de filosofia e teologia tomistas. Dentre os nomes que ilustram esse movimento, devem-se citar particularmente o de Francisco Tollet, talvez seja Francisco Tollet, 1532 a 1596, Luiz Molina, mais ou menos esse período também, Gabriel Vasquez, também mais ou menos esse período, e Leonardo Lécius. Em filosofia, deve-se destacar, sobretudo, o nome de Francisco Soares, que nasceu em 1548 e morreu em 1617. E, por fim, os mestres carmelitas. Né? Do ponto de vista da teologia tomista, lugar notável seria reservado aos carmelistas de Salamanca, os chamados salamanquenses, devido a importantes cursos teológicos que compuseram. Essa obra tem 20 volumes e foi escrita até o comecinho ali do século XVIII, a partir de 1631 até então 1701. E esses volumes acabaram sendo fruto de colaboração de 4 ou 5 professores. Esse curso seria muito fiel a Tomás. Por fim, ele cita aqui um movimento tomista chamado contemporâneo, né? Mais recente, evidentemente. Sabe-se que depois de um tempo de recolhimento no século XVIII e no início do século XIX, a vida intelectual é retomada com grande intensidade na Igreja. Em documento que teve grandes repercussões, a encíclica Aeterni Patris, de 1879, nela o Papa Leão XIII aconselhou um retorno a São Tomás. E o resto é consequência. Depois ele traz aqui elementos bibliográficos e exposições gerais da filosofia de São Tomás, onde ele recomenda basicamente três trabalhos, que nem vale a pena ficar citando. Por fim, meus amigos, é isso. Eu volto na próxima parte dessa resenha, já foi o capítulo 1, para tratar do capítulo intitulado Noção Geral da Filosofia. Claro, do ponto de vista voltado a São Tomás de Aquino. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma resenha relativamente longa, né? Tem muito detalhe. E aqui eu só captei o que é de principal mesmo, tá? Tem muita coisa escondida ali. Aí vocês têm que ler, tá? Recomendo a compra e leitura. Tá certo? Tchau, tchau. Até!